Então estamos aqui, irmãos, referindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou com Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 14. Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aquele que crê tem a vida eterna. Muito bem. Queridos, nós estamos lendo agora em Números, capítulo 21, do versículo 4 até o 9. Reclamando aquele povo, nós já lemos no vídeo anterior. Estavam reclamando e Deus falou, orou ao Senhor. O Senhor disse: Moisés, faz uma serpente de bronze, uma serpente de bronze. E levante bem alto, numa haste, num poste. Aquela pessoa que tivesse sido mordida pela serpente, nela está correndo o veneno da morte, circulando o veneno da morte, e daqui a pouco vai morrer. Agora, mesmo que ela tenha sido picado ou mordido, alguns falam picado pela serpente, a Bíblia aqui está falando mordido pela serpente, ao invés de morte, terá vida. Só dela que ela olhasse para aquela serpente de bronze. Moisés passou essa instrução para cada um deles. A serpente não era a mesma que estava correndo lá no deserto. Não era a própria serpente que estava lá no deserto. Ela figurava a serpente do deserto. Mas mesmo assim, se alguém olhasse para aquela serpente, aquela imagem daquela serpente, ao invés de morte, vida. O Senhor Jesus Cristo, quando citou, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e em João 12:32, o Senhor Jesus Cristo diz: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O Senhor Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus, mas estava como homem. Ele estava ali na cruz. Ele não era pecador. Como aquela serpente levantada na haste, ela não era própria a serpente. O Senhor Jesus Cristo estava ali na cruz, justificando o pecador. Ele estava morrendo, não a morte dele, mas a morte do pecador. E quando ele foi levantado, ele atraiu o pecador no seu corpo. E a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nele, no Senhor Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, o Senhor Jesus Cristo não é o pecador, nunca foi pecador. Ele assumiu o pecado. Quando ele atraiu o pecador, ele assumiu o pecado, a natureza de Adão, dos homens que creem, e os pecados dos pecadores. Da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, se alguém olhasse, esperando vida, porque ele estava condenado à morte, nós também, se crermos que o Senhor Jesus Cristo levantado daquela cruz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas se nós cremos que fomos crucificados com Cristo e fomos mortos para o pecado, no corpo de Cristo na cruz, ao invés de morte eterna, nós temos vida eterna. Ao invés de morte, vida. Quando Cristo nos atraiu no seu corpo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1. E ele nos deu fé para que pudéssemos crer que fomos crucificados com ele.
ele se tornou quem nós éramos, para que hoje pudéssemos ser aquilo que o Senhor Jesus Cristo é, como Cristo habitando em nós. A vida. E a vida está no seu Filho. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, 1 João 5,11. Então, queridos, quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado da terra, ele nos atraiu. E se nós crermos que morremos com Cristo, se houver uma união nossa com Cristo, Cristo morreu a minha morte, Cristo morreu a minha vida condenada, me fez morrer para esta vida, no corpo dele na cruz, eu fui sepultado com ele, e eu fui ressuscitado com ele, na ressurreição, Cristo tornou a minha vida, e agora, vida eterna. Salvação. Ele diz lá em João 3, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, Deus o Pai levantou o Senhor Jesus Cristo. Ele foi levantado. Fisicamente, ele foi levantado pelos soldados. Ele foi levantado. Por isso que ele cita isso, quando eu for, como Moisés foi levantado lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e ele foi levantado. Para que todo o que nele crê, agora nós cremos, porque nós ouvimos que ele foi levantado. E ao invés de morte, porque nós fomos picados pelo veneno da serpente, aquela serpente lá do Éden. Por um só homem entrou o pecado, o veneno da morte eterna. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, Romanos 5,12. Todos nós estávamos picados pelo veneno da serpente, veneno que nos conduziria à morte eterna. Mas o Senhor Jesus Cristo foi levantado, e ele diz assim: se você crer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, olhai para mim e sede salvos. Mas um olhar crendo é um olhar sendo unido. Nós fomos crucificados com Cristo sob a condenação da morte eterna. Cristo nos conduziu a morrer a nossa vida que estava morta eternamente para Deus. Ele nos fez morrer. Mas quando ele ressuscitou, foi ressuscitado dos mortos, nós também fomos ressuscitados juntamente com ele. Efésios 2,6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais, celestes, em Cristo. Agora temos vida. Tem tudo a ver. Agora um detalhinho muito importante. Depois que levantaram aquela serpente, as pessoas ao invés de morte tinham vida, sabe o que aconteceu com eles? Que o homem, ele é tendente à idolatria. Começaram a crer e fizeram daquela haste um Deus. Um Deus. Em segundo Reis 18, Segunda Reis, depois que o Senhor Deus viu que as pessoas estavam adorando agora aquela imagem, que o Senhor é contra a imagem de adoração. Aí, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, aí o rei Ezequias, homem de Deus. Versículo 4, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera.
porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, pedaço de bronze. Olha como o povo tem tendência a acender vela, acender incenso, e achar que aquela imagem agora vai produzir bênção na vida deles. É isso que estava acontecendo aqui. O que o Senhor fez através de Ezequias? Destruiu. Destruiu. O Senhor Deus, em João 4:24, que o Senhor Deus busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. O justo vive pela fé, não por aquilo que vê. Amém? Faça seu comentário, se eu não fui muito claro, que tenho possibilidade dessa, de não ser, claro. Você comente. Amém?